Gente, boa noite. Vamos, como nós sempre fazemos, né? Rogar a Jesus que seja a nossa inspiração, para que nós todos juntos possamos refletir sobre os ensinos do Cristo e, mais que isso, conseguir apreender, assimilar e o esforço da prática, não é mesmo? Eu vi as meninas perguntando, mas eu vou perguntar de novo porque eu não vi a resposta. Alguém está vindo aqui à casa pela primeira vez? Então nós queremos cumprimentar especialmente aos que vêm à casa pela primeira vez, fazendo votos que gostem e desejando do fundo do coração que voltem mais vezes, né, para estudar conosco. E aqueles que nós já encontramos aqui em outras oportunidades, também os nossos cumprimentos, nosso especial boa noite. E vamos começar com as nossas reflexões. Eu confesso que eu não sei porquê que eu tenho tanto que falar desse tema. Eu acho que é coincidência. Primeira coisa que eu queria fazer essa proposta é assim: não precisa me responder, tá, gente? Vamos pensar no dia de hoje. O dia de hoje que nós vivemos. Desde a hora que nós acordamos de manhã, que pisamos o pezinho fora da cama, talvez antes de sair de casa. Será que hoje, apenas hoje, no nosso dia, nós fizemos, deixamos de fazer, ou falamos alguma coisa com alguém e arrependemos amargamente porque nós temos certeza que magoamos a pessoa? Não precisa responder. Se porventura fizemos, tem conserto. E o conserto é exatamente a reconciliação. Nós vivemos tempos, é fato, de que andamos nos melindrando com pouca coisa, né? Às vezes uma miudeza, uma palavra que às vezes a pessoa colocou de uma forma que ela deu uma contundência na fala que nós não esperávamos, é o suficiente para nós nos melindrarmos. Vivemos também, por outro lado, uma mega patrulha de tudo, não é? E muitas vezes nós nos arvoramos em sermos juízes, né, de todo mundo, né? Nós identificamos algo que definimos como equivocado, já estabelecemos que está errado, que merece punição, já aplicamos logo uma pena. É tudo de uma vezada só. Em tempos de redes sociais, as nossas vidas estão absolutamente expostas. Mas o que é interessante é que aquilo que está exposto não necessariamente reflete aquilo que está para dentro. Muitas vezes nós olhamos em redes sociais, parece que todo mundo tem a vida perfeita. Como assim? Né? É uma vida perfeita, só alegria, passeios, viagens. Então, eu nunca vi alguém comentando comigo que em rede social você vai visitar o perfil lá, a foto tá chorando. A foto tá sempre sorrindo, né? E aí, quando nós olhamos para o tema que o departamento doutrinário nos pede para comentar hoje, por trás daquela fala, ou por trás daquele tema, tem o centro. Que não, a palavra não está escrita, mas é o cerne. Quando há a recomendação a todos nós, reconciliemos-nos com os nossos adversários enquanto estamos no caminho, e nós vamos ver exatamente o que quer dizer isso. Em outras palavras, ou em apertada síntese, Jesus estava querendo dizer para nós o quê?
Vamos perdoar, né? Então a primeira coisa que a gente pensa a respeito é assim: quem é que precisa perdoar? Quem é que precisa perdoar? Deus precisa nos perdoar? Precisa perdoar quem se ofendeu, certo? Deus não se ofende conosco. Ele sabe exatamente do que somos capazes. O Emmanuel fala que, a rigor, se houvesse um perdão divino para conosco, sabe qual seria ele? A reencarnação. Se há um perdão divino a nós, esse perdão é a reencarnação. E por quê? Porque é uma oportunidade renovada de nós continuarmos caminhando na evolução espiritual para fazermos melhor e de acordo com as leis divinas aquilo que não fizemos. É bem verdade que essa máxima, assim, já que é assim, então eu vou deixar para a próxima. Nós já comentamos isso aqui em outras oportunidades, que deixar para a próxima pode? Até pode. Pode? Até pode. Pode. Não é livre-arbítrio? Não sou eu que escolho? Então eu estou com um pouco de preguiça de fazer isso nessa encarnação, vou deixar para a próxima. A questão é que, para a próxima, é bem possível que as ferramentas que foram dadas a nós nesta existência não serão as mesmas. As dificuldades de realização poderão ser maiores. Então, se nós estamos numa família em que nós temos quase que a convicção de que reencarnamos na família errada, porque todo mundo aqui pensa completamente diferente de mim, que família é essa? Né? Primeiro que a gente está exatamente no lugar que a gente tem que estar, né? Temos que estar, nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, porque a proposta da nossa existência é exatamente aquilo. E é interessante que às vezes nós não paramos para poder olhar isso, porque não fazemos, conforme nós conversamos da vez passada, aquele exercício do conhece-te a ti mesmo. Se nós fizermos um pequeno esforço de avaliação nossa, no nosso entorno, o que está acontecendo à nossa volta, o que anda acontecendo na nossa família, é bem possível que nós vamos entender aquilo que estamos passando e o que nós precisamos fazer para melhorar. Nós lembramos de tudo, gente. Na verdade, não lembramos de nada, né? Porque se não houvesse a bênção do esquecimento, como é que eu vou fazer para me reconciliar, né, com a que hoje é a minha irmã, mas que na reencarnação passada tomou meu marido e me matou? Não satisfeita de tomar, aspas no tomar, tá, gente? Foi lá e me matou. Aí, juntas, para aprender. Aí eu sei disso. Como é que vai ser? Eu vou olhar para ela e falar assim, me aguarde. Ai, claro. Nós parece, né, que passam os anos e a gente parece que não sai do olho por olho. Não sai do dente por dente. A gente quer pagar a pessoa na mesma moeda, né? Esse desprendimento, nós ainda temos alguma dificuldade de fazer esse exercício. Mas estamos aqui para aproveitar a oportunidade e realizar, né? Bom, então nós vamos começar. Eu queria começar contando uma história que eu ouvi um colega contando, que ele fazia uma tarefa no Hospital Espírita André Luiz. Ele é tarefeiro lá. E aí um determinado dia chegou lá no atendimento uma senhora que a aparência, nós temos muito disso, né? Fazer a leitura das pessoas pela aparência, mas aparentava ser uma senhora distinta, de boa educação, né?
pelo gestual, né? Pela vestimenta, que nós ainda fazemos isso, né? Nós ainda avaliamos as pessoas com o rótulo que elas trazem, né? Mas enfim, parece-me que era uma senhora que já tinha ido lá em alguma outra oportunidade, eu acho que as pessoas conheciam, e ela chegou lá completamente surtada, né? Dizendo coisas que não combinavam em absoluto com o estado natural de alguém que era absolutamente educada com todo mundo. E aí havia lá uma equipe médica, né, um médico responsável, os colaboradores, e ele, muito curioso, se aproximou do médico e começou a conversar para tentar entender. Falei, mas o que está acontecendo? Né? O que leva uma criatura a esse estado? Aí me parece que já tinha acontecido o atendimento, parece-me que ali já estava numa fase de avaliação do caso, né? E aí ele disse o seguinte: o caso dela é ódio. É ódio? Ódio causa esse quadro nas pessoas? Perfeitamente. Mas aonde está a razão do ódio? Quem ela está odiando tanto para chegar nesse ponto? Ela está com ódio do marido. O ódio do marido ele trocou ela numa de 25 anos. Então estabeleceu-se um ódio. Mas como é que faz agora? Bom, primeiro tem que ser com medicamento. Porque está no auge da crise, tem que entrar com medicamento para poder acalmá-la. Mas a cura definitiva desse estado não é senão um remédio santo, chamado perdão. Chamado perdão. Aí as leis olham assim, mas é impossível isso. E é interessante que nesse exemplo nós estamos falando da relação do casal, né? Ele não entrou em detalhes quando ele contou a história, né? Se havia filhos no entorno, né? A circunstância em que isso tudo aconteceu. Porque o que é interessante, e nós vamos observando, as dificuldades elas são muitas para todos. Mas vamos avaliar o seguinte, vamos pensar em nós mesmos, né? Eu vou falando aqui, cada um vai pensando em histórias que já pode ter vivenciado. Dificuldades de toda natureza existem, mas quando nós estamos emocionalmente e afetivamente bem, parece que nós temos uma força extra para enfrentar tudo. Você enfrenta a dificuldade financeira, você enfrenta a perda do emprego, você enfrenta uma doença, você enfrenta a perda do ente querido, porque afetivamente você está amparado. E aí, quando vale o estado afetivo, em qualquer relação onde essa afetividade existe, mas sobretudo quando nós temos um companheiro ou uma companheira que está ali a lhe dar o suporte. Olhemos para a nossa história, e provavelmente pelo semblante de todos nós aqui, parece-me que todos nós já tivemos a nossa fase de debut, né? 15 anos, acho que todos já fizemos. Então já temos uma pequena estrada, porque hoje a turma está namorando bem antes disso. Vamos lembrar como é que nós reagimos com a perda afetiva, uma relação que se desfez, não importa a razão. A sensação que a gente tem é que eu quero morrer. O mundo acabou para mim. Né? Eu amava ela demais. Como que ela pôde fazer isso comigo? Ou eu o amava muito. Como é que ele pode fazer isso comigo? Só que se a gente tiver um pouquinho de calma, e aí cada um que já vivenciou pode perceber e lembrar disso, amanhã eu acordei melhor que eu estava hoje. Gente, a doutrina espírita ajuda demais. Depois da manhã eu estava melhor do que estava ontem, né, no amanhã, e depois eu vou saber que eu vou melhorar.
E aí nós vamos percebendo que viver um dia de cada vez e aprender a fazer o caminho da volta naquela via de sentimento que era de ida, porque tem outro jeito, né? Nós vamos percebendo que mais lá na frente nós nos deparamos com uma criatura incrível. E aí nós iniciamos uma história nova. E essa história pode ser a terceira, ou a quarta, ou a quinta que eu vivenciei, não importa. Mas aí foi com quem eu me casei, ou com quem eu me uni, foi quem me trouxe os filhos maravilhosos que hoje eu tenho. E aí quando a gente para pensar, fala assim, puxa, se fosse para eu olhar lá naquele dia, né? Estaria agradecendo. Eu me recordo que nós fizemos uma visita, gente, porque lá na fraternidade, irmão Glacos, que eu frequento, as pessoas tiram o receituário e lá tem a visita fraterna. Então nós visitamos, quando os espíritos recomendam, se a pessoa está em casa, se a pessoa está hospitalizada. E tem causado, assim, na verdade não é nenhuma surpresa, porque nós estamos vendo essa notícia, a quantidade de gente atravessando quadros absurdos de depressão. E o motivo por trás da depressão, né, não raro está ligado a uma queda social, né, uma perda do emprego que fez a renda, né, cair, ou um relacionamento que se desfez, né, e as pessoas realmente se entregam. Eu me recordo que saiu lá uma visita para uma jovem, não tinha filhos, e que tinha acabado de descobrir, foi pega de surpresa, digamos assim, porque estava casado, o casamento indo aparentemente tudo muito bem, de uma hora para outra o marido falou, eu não quero mais ficar, não estou feliz, tchau, fui, e no dia seguinte já estava com outra pessoa. Essa menina estava, né, na expressão que a turma gosta, o estado de espírito, né? Estava entre o taco e o carpete, né? No chão. E aí a gente olhava e falava, mas o que a gente vai falar para essa criatura, né? Qual que é a mensagem que a gente vai levando e vai falando? E eu me recordo que num determinado momento, e ela falando, gente, em perder a graça de viver, né? O estado de depressão absurdo, e aí a pessoa, se você não né? Se a família não abraça, se não há todo aquele cuidado, né? Às vezes a pessoa pode chegar a atos extremados de fato. E eu brinquei com, assim, não me ocorria ali naquela hora nada mais que eu pudesse falar. Aí eu contei para ela uma história e usei um exemplo daqui, outro dali, virei para ela e falei assim, você pode não acreditar no que eu vou te dizer, mas você confia no que eu vou te dizer? Era uma pessoa que eu até já conhecia, tá, gente? Não era, eu estava fazendo visita na casa dessa pessoa com quem eu já tinha convivido até. Então já havia ali uma relação de convívio, né? Ela olhou para mim, como ela me conhecia há muitos anos, né? Ela falou, vou confiar. Eu virei e falei assim, olha, tenha calma, tenha fé. A receita vamos tentar fazer dessa e dessa forma. Porque haverá de chegar o dia em que você vai dar risada de você mesmo. Por você estar se sentindo assim, pensando assim. Ela olhou para mim com uma cara de pouquíssimos amigos. Mas, né? Me deu esse voto de confiança, eu virei para ela e falei, sabe por quê? Todo sofrimento tem data para acabar. Aí contei para ela a história do Chico, que estava muito chateado, muito, né? Choroso, né? E aí o Emmanuel aparece para ele, pergunta o que estava acontecendo, ele relata lá um fato, né? E o Emmanuel fala exatamente isso para ele, calma, Chico, isso vai passar, né? De fato passou. E no momento em que ele estava absolutamente eufórico, né? Muito feliz, ele aparece de novo para ele, falou, ó, isso também passa. E a vida nossa é essa mesmo. Tudo efetivamente passa. E eu falei isso para ela, falou, ó, daqui a pouco, se você se permitir confiar, né? Você é muito nova. Você vai conhecer uma outra pessoa, vai se restabelecer uma relação bacana. Quem sabe? O tempo é o senhor da razão. Eu dizia para ela porque foi uma frase que eu li e achei isso muito bacana. Nada como um dia após o outro. Ditados populares são sábios. Parece que vem de conluios com Deus, né?
Pois passou o tempo, ela de fato conheceu uma pessoa que estava debaixo do próprio nariz, que era um colega de trabalho, ficava ao lado, para quem ela efetivamente nunca tinha olhado e prestado atenção, até porque era casada, etc. E aí houve ali aquela atenção por parte dele, cuidado, dali nasceu um amor, casou-se, e aí nasceu uma menininha, né? Que ela já estava casada há um tempão e não conseguia ter filhos no primeiro casamento. Hoje ela vive numa alegria absurda. E aí toda vez que ela encontra comigo, não é sempre, mas ela fala assim comigo assim, de fato, já dei muita risada de mim mesma. E a vida é exatamente isso. Hoje pode ser que o mundo está cinza, está azul lá fora, mas está cinza por dentro. Mas confia, faça prece, converse com Deus, diga para Ele que você quer ouvir dele uma resposta. Essa resposta virá. A gente tem que ter com o coração aberto para ouvir. E outra, muita calma na hora de interpretar a resposta de Deus. Porque Ele vai nos responder não do jeito que nós gostaríamos, ou que nós imaginamos que gostaríamos. Mas Ele vai nos responder da forma que nós precisamos. E é fato. Nenhum de nós veio aqui para sofrer. Isso não está posto. Não é essa a ideia. O sofrimento é nós que acrescentamos nas provas e no caminho que nós vamos trilhando. As provas são para todos nós. Todos nós. E elas vão decorrer hoje de escolhas de ontem, concordam? A lei não é de causa e efeito? Então, concordam que o que eu vivo hoje é fruto do que eu plantei ontem? Não é mesmo? Então, se eu avaliar que hoje não está muito bom, não está bacana, o que faz? Melhora as escolhas de agora, porque amanhã a colheita melhora. A vida vai me dar o que eu dou a ela. Eu vou colher das escolhas que eu estou fazendo. Não tem nada que gera mais retorno do que o amor. Amem e aguardem as respostas. Elas vão vir. A fala de que gentileza gera gentileza é fato. Amor gera amor. Vocês conhecem a história da menina que queria matar a sogra, gente? Vou falar rapidinho, que a turma daqui da frente já conhece. Na verdade, matar a sogra não é uma coisa assim tão incomum de querer, né? Tô brincando, viu, gente? Eu nem posso falar isso, que eu amo as minhas. Olha, eu falei até no plural. Na verdade, a história é que era uma cultura, né, em que casava-se, aquela que se casava com o filho mais velho tinha o ônus de ter que morar com a sogra. Né? O filho mais velho casava, mas tinha que levar a mãe junto. Né? E ela não gostava dessa sogra de forma alguma. Aí ela procurou um farmacêutico, virou e falou assim, aqui você podia me dar um veneno para eu matá-la, porque eu não estou mais dando conta, vai acabar com o meu casamento. Aí o farmacêutico falou com ela, perfeitamente, eu vou te dar essas gotas, como você que prepara as refeições, você põe no suco que você prepara para ela, todo dia você põe 5 gotinhas, isso aqui que eu estou te dando. Não vai ser de uma hora para outra, vai demorar um tempo. E esse tempo é até bom, porque como você está mais perto dela e todo mundo sabe a relação péssima que vocês duas têm, você vai ser a principal suspeita na hora que ela morrer. Então, você vai fazer o seguinte, você pinga as gotinhas e dá. Mas, em contrapartida, trate-a com carinho, com afeto, passa por cima das ofensas, perdoa. E com o tempo, na hora que ela morrer, ninguém vai desconfiar que era você. Afinal de contas, era alguém que você, de fato, amava muito. Ela pensou na quase impossibilidade do pedido, mas falou, tudo bem, né? Vou fazer. Já que é para matar, vou matar. Em suaves prestações. E assim ela fez. Só que com o passar do tempo, ao tratá-la melhor, ela foi recebendo um tratamento tão
bom quanto. E o tempo foi passando e as duas foram se descobrindo grandes amigas. E ela foi ficando apertada, porque ele falou que demoraria em torno de uns 6 meses. Quando foi chegando no momento assim que ela já viu que faria muita falta para ela, era praticamente uma mãe que ela encontrou. Ela correu no farmacêutico e falou, por favor, você deve ter um antídoto para aquele veneno, porque agora eu não quero que ela morra. Ele falou, agora não tem jeito mais não. Como não tem jeito? Não, aquela sogra que você veio aqui me pedir um veneno, tá morta há muito tempo. E isso que você levou pra lá, né? Pra matá-la aos poucos, era água. Então fique tranquila. Aquela sogra tá morta, essa que tá aí pode amar profundamente, porque essa tá saudável, vai viver muito ainda. Então, na verdade, nós, às vezes, colocamos essas dificuldades para mais, né? E a razão é nossa. Quando alguma coisa não dá certo, quem é que está com a razão, gente? Nós, claro. Sempre. Às vezes a precipitação na fala, no gesto. Fala sério. Acabei de fazer alguma coisa aqui. Capaz que eu vou levar 10 segundos para me arrepender do que eu falei, do que eu fiz. Mas e aí? Para ir lá pedir desculpa? Pedir perdão? Tem um sentimentozinho danado que fica assim, igual no ouvido da gente, hein? Orgulho. Não deixa. E é interessante que assim, nós gostamos bem de nos dizer o modelinho Gabriela. Todo mundo sabe o que é o modelo Gabriela, gente? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela, né? Vou mudar nunca. Modelinho Gabriela, gente, dentro da doutrina espírita está ultrapassado. Porque tudo que nós viemos fazer foi o quê? Transformação. Se fosse pra gente já estar ok, kids com a lei divina, estávamos nós nesse corpito aqui, que a gente custa mantê-lo em forma, menos doce, mais esteira, não pode macarrão, não pode massa, né? Claro que se nós estamos aqui encarnados, é porque todos nós ainda carecemos de passar por todas as provas que decorrem da existência na matéria. O dia que não tiver mais, não precisa reencarnar. Mas a evolução para aí? Não para. Nós vamos continuar evoluindo, no entanto, sem precisar reencarnar. Olha que espetáculo. Eu posso fechar meus olhos, agora eu quero estar lá em Portugal. Né? E aí, quando a gente tem contato com aqueles companheiros nossos que já desencarnaram, vem a comunicação, né? Eles vão nos contando como que esse corpo nos aprisiona, né? Mas também não precisa ficar com pressa de ir, né, gente? Vamos combinar que nós temos muito para realizar e temos que aproveitar a oportunidade. Imaginem a fila da reencarnação, como é que não está. Há um tempo atrás, tudo bem que a nossa expectativa de vida era menor, né? E as famílias eram como, gente? Cada mãe tinha quantos filhos? 10, 12, 15. Hoje tem um, agora já tem gente que não quer nenhum. Então reencarnar tá difícil. A fila vai ficar comprida para nós depois, né? Então nós temos que aproveitar essa oportunidade. Vamos lá. Nós vamos falar desse tema que é reconcilia-te com teu adversário. O que é exatamente reconciliar? Se a gente for no dicionário, tá? Reconciliar vai estar lá assim. Eu vou falar isso porque depois nós vamos lá na passagem, tá? Bíblica, pra gente ver, pra gente poder fazer a comparação. Estabelecer a paz, tornar amigos, fazer as pazes, harmonizar, conciliar. Guarda essa. Adversário, no mesmo dicionário, está dizendo assim, é um indivíduo que luta contra. Ninguém tem, né? Inimigo, dou-lhe uma? Não. Indivíduo que se opõe a opositor, antagonista, rival, e essa palavra está tão fora de moda, né? Rival. Concorrente.
Isso no dicionário está constando como sendo adversário, tá? Então vamos lá. Se a gente pegar o que nós acabamos de ler como definição, para pegar esse reconcilia-te com teu adversário, a rigor quer dizer o quê? Fazer as pazes com o inimigo. Certo? Pelas definições que a gente viu aqui. Aí, para a gente poder passar para interpretar essa passagem, nós vamos olhando o seguinte. Quem é que está dando recomendação para que nós façamos essa reconciliação? Quando fazê-lo? E o que acontece se a gente não fizer? Quem é meu inimigo e quem que é meu adversário? Para que eu vou fazer isso? E o que eu vou ganhar? Oh, gente, o que eu vou ganhar com isso é uma pergunta que a gente se faz toda hora. Se você chegar para qualquer pessoa e falar assim, olha, faça assim, que você... Primeira coisa que ela faz isso, faz aquilo, mas o que eu vou ganhar com isso? E é impressionante que, junto com essa, vem aquela máxima, eu nunca vi uma propaganda fazer tão mal para um povo de um país, igual aquela propaganda do cigarro, que ensinou pra gente que a gente tem que levar vantagem em tudo. Vocês lembram disso? Tanto é que ficou apelidado como a lei de Gerson, porque Gerson foi o jogador da seleção brasileira que fez esse comercial. Brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. Esse troço parece que entrou na nossa alma. Então tudo que nós vamos fazer tem que ter uma contrapartida, né? O que eu vou ganhar com isso? Se eu fizer, por quê? Nós vamos lá agora no... Você que gosta de anotar? Capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Tem as bem-aventuranças e também chamado Sermão do Monte. Nos versículos 25 e 26, Jesus vai dizer o seguinte. Aí abre aspas para Jesus, que é fala dele. Reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te recolham à prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares até o último ceitil. Pronto, já entendendo tudo. Não dá para fazer interpretação literal, né? Então aí agora nós vamos buscar os princípios da doutrina espírita, vamos buscar Kardec, que vai facilitar para nós o entendimento do que Jesus queria dizer para nós. Vamos lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, o título do capítulo é Bem-aventurados os que são misericordiosos. Mas o que tem a ver com esse reconcilia-te aqui? Tem. No item 6, olha o que vai falar. Na prática do perdão, como em geral, na do bem, não há somente um efeito moral. Há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Se nós queremos nos vincular efetivamente a alguém por muitos e muitos e muitos séculos, basta odiar. Nós comentamos aqui que o que simboliza o ódio é a algema, né? Porque o que simboliza o amor é o laço. E o laço é suave, né? O amor não requer prisão. Tanto é que a máxima diz, se você ama alguém, deixa livre. Se ficou, é porque é recíproco, é verdade. Ele tem todas as razões para querer ficar ao invés de querer voar. Né? E aí isso vale para todas as relações que a gente quer ter. Então, o conselho de Jesus para nós é o amor e não o contrário.
Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor. E aí imaginem o quanto esse vínculo vai só se fortalecendo por conta do ódio, né? Por conta da vingança, por conta da mágoa, por conta do ressentimento. Importa do ponto de vista da tranquilidade futura que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Se a proposta é do amor, na medida em que a gente consegue praticar esse perdão, nós vamos nos libertando. Só que tem um detalhe: amar quem nos ama, fácil. E amar quem em tese nos odeia, ou nos odeia mesmo, ou nos quer mal, ou faz alguma coisa que nos magoa, ou faz de propósito, quer nos prejudicar, como é que ama essa criatura? É o exercício do esforço mesmo. Não saireis de lá, da prisão, enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. O ceitil aqui é um valor monetário, né? É simbologia. E quando está falando, você não sabe, se você não perdoar, você vai ser aprisionado, não é assim que está falando? E vai ficar lá até que você pague o último ceitil. Na verdade, quando ele está fazendo essa correlação, ele está falando até que você se ajuste com a lei. Tá certo? E aqui não há nenhuma proposta de castigo. Deus castiga, gente. A gente tem essa máxima, né? De que castiga, não castiga. Na verdade, o que nos ocorre é o ajuste com a lei divina. A lei divina e natural está posta. Aí nós, por escolha, resolvemos não respeitá-la ou ofendê-la em algum ponto. O que vai acontecer? Se a lei é de causa e efeito, se há uma escolha, vincula-se uma consequência, quando a consequência vem, é castigo? Não. E aí quando porque não existe quem fique no erro para todo sempre, né? O erro que você cometeu não tem mais jeito. Não, nós aprendemos na doutrina espírita que tudo vai ter essa solução. Só que aí, como que funciona? Eu me arrependo do que fiz de equivocado, eu vou ter que expiar, né? É na hora de eu me ajustar com a lei divina, depois eu vou reparar. Aí sim eu estou livre daquilo que eu fiz de equivocado, porque aí ficou o ensinamento e aquilo eu não repito mais. Não é assim? Só que o que nós vamos vendo é que nós somos insistentes no cometimento do mesmo erro por diversas vezes. A rigor, né? Fosse falar numa linguagem estudantil, andamos tomando bomba na mesma matéria. E tem um caso que o Humberto de Campos conta, não sei se vocês já ouviram falar da história da cerca. Eu vou contar rapidinho, para mostrar como que a gente erra em cima da mesma coisa. Conta o Humberto de Campos que um jovem nasceu numa família que morava numa fazenda. Num determinado momento, ele passeava pelo pasto da fazenda com o pai, já um adolescente, né, um jovem, já vislumbrando ganhos, né? Ele bateu o olho na cerca, era de uma fazenda vizinha. Ele olhou e falou, acho que eu vou arredar essa cerca um bocado para lá. Aí foi lá, chegou com a cerca,
Os espíritos tentaram, né? Não faz isso, esse negócio não vai ser bom, não vai dar certo. Resultado, brigaram, mataram, morreu. Matou e morreu por conta da tal da cerca. Retornou para o plano espiritual. Chegou lá, eu já até falei aqui, né? A gente chega lá, tem aquela telão de HD, né? Só pra gente ver, até com a marquinha que vai na face, né? Tudo que nós fizemos, né? A gente tenta enganar, mas não tem jeito. Tá aqui. Você vai voltar, só que agora você vai voltar na outra família e vai voltar com essa cerca pro lugar de origem. Aí não tem o arrependimento, a expiação e a reparação. Vai lá. Toda orientação, recebeu tudo direitinho e volta. Aí passeando no pátio e tal, passeando na fazenda com o pai. Chega pro pai, essa cerca não está no lugar errado. Meu, pelo amor de Deus, não mexe com essa cerca. Essa cerca já deu problema há uns anos atrás, há muitos anos atrás. Seu bisavô morreu por conta dessa cerca, o vizinho também junto, então não mexe com essa cerca não. Mas essa cerca está errada. Aí ele vai e reda a cerca para o lugar de origem. Resultado, da confusão, da morte, mas resolveu o problema da cerca. Volta para o plano espiritual. Chegou no plano espiritual, né? Missão cumprida. Voltou com a cerca para o lugar. O que acontece que a doutrina espírita ensina para gente? Quando o ensinamento está posto, vem o quê? O teste para ver se aprendeu, né? Agora você vai voltar lá na sua família primeira e vamos ver se dessa vez agora você aprendeu. Aí tá ele lá jovem, passeando com o pai pelo pasto da fazenda, olha para a cerca e fala, essa cerca. À noite, os espíritos levaram ele, tiraram do corpo, né? Em sono, levaram ele lá. Olha, presta atenção. Você já foi lá uma vez, pôs essa cerca onde não devia, matou, morreu, voltou, botou a cerca no lugar, lá vai você de novo para a mesma cerca. Né? De nada adiantou, volta ele, vai para a cerca de novo. Resultado, gente, 3 reencarnações onde ele não saiu do lugar. Por conta, quanto tempo perdeu, né? E aí vai nessa briga, e vai põe cerca para lá, e vai põe cerca para lá, vai ficar nisso até acertar, né? Então para quê? É justamente porque a gente tem essa dificuldade de realizar aquilo que está posto sem ficar insistindo. Vamos olhar para nós, né? Outro dia eu brinquei aqui, falando assim dos nossos defeitos, nós listamos no quadro aqui um monte, falei, escolhe um, tinha gente que queria escolher logo 6, falei, não gente, um só, né? Escolhe um só para trabalhar nisso, né? E vamos olhar para ver se a gente não está errando na mesma coisa, insistindo no mesmo erro. Tudo bem que não é o caso da cerca, ninguém matou, ninguém morreu por causa disso. Mas e o atraso na caminhada? Quanto tempo a gente vai perdendo com isso? Né? Hã? Achei que alguém tivesse falado comigo. Bom, o que Jesus está recomendando? Ele está falando então que a gente precisa se reconciliar com aquela pessoa, portanto perdoá-la. Enquanto está no caminho, o que é isso? Enquanto estamos aqui reencarnados juntos, né? Para evitar que você vá para a prisão e fique lá até o último centímetro. Ou seja, para evitar que você vai fazer igual a cerca e vai ficar lá macerando no mesmo lugar até você se ajustar. Aí, olha que interessante. No Livro dos Espíritos, na questão 886, porque na verdade Jesus vai nos ensinar a perdoar e ele vai colocando isso no sentido da caridade, não é mesmo? Sermos caridosos. Aí Kardec pergunta para os espíritos assim, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? O perdão é só um dos itens, que ele vai falar assim, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão às ofensas. Então, quando a gente fala em caridade, o perdão está inserido, né?
nesse livro aqui, ó, chama Diretrizes para o Êxito. Ele foi psicografia do Divaldo, foi ditado por Joana de Ângeles. Olha que interessante que ela vai falar aqui. A benevolência para com todos representa um sentimento de profundo amor pelo seu próximo, de compreensão pelos seus atos, por cuja manifestação identifica as suas necessidades evolutivas e não lhe cria embaraços na marcha. Isso é benevolência. A indulgência para as faltas alheias define-lhe o estágio moral avançado, após vencidas as etapas de desequilíbrio e sombra, que lhe ensinaram a entender quão difícil é a libertação dos atavismos primários que retém na retaguarda. E por último, o perdão. O perdão das ofensas, por sua vez, é o auge das conquistas íntimas. O perdão é o auge das conquistas íntimas que desidentificam o ser das próprias imperfeições, porque se dá conta do quanto necessita ser perdoado naquilo que se refere às próprias fraquezas e delitos que tem cometido. E aí, falando do perdão, eu busquei aqui no Consolador. Esse livro Consolador é psicografia do Chico, ditado por Emmanuel, e esse livro aqui, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos. Aqui a pergunta é dirigida para o Emmanuel. Então, tem um item aqui que ele começa assim, na questão 332 do Consolador. Perdoar e não perdoar significa absolver e condenar? O Emmanuel responde assim: nas mais expressivas lições de Jesus, não existem propriamente as condenações implícitas ao sofrimento eterno, como quiseram os inventores de um inferno mitológico. Os ensinos evangélicos referem-se ao perdão ou à sua ausência. Ou seja, a ausência do perdão. É o perdão e a ausência do perdão. Não tem condenação aqui. Que se faz ao mal devedor a quem já se tolerou muitas vezes. Não havendo mais solução para as dívidas que se multiplicam, esse homem é obrigado a pagar. É o que se verifica com as almas humanas cujos débitos no Tribunal da Justiça Divina são resgatados nas reencarnações, de cujo círculo vicioso poderão afastar-se cedo ou tarde pelo esforço no trabalho e boa vontade no pagamento. A questão é, gente, nós fomos todos criados simples e ignorantes, estamos fadados a chegar no ponto que vai ser a perfeição. Nós já falamos isso aqui. Todos. Então, se está posto que isso é para todos nós, aí pode ser que vai, como diz a turma jovem, né? Ou vai de boa, né? Ou vai na boa, ou vai esperneando. Quem tem filhos em casa que está lá ensinando a tomar banho, um filho vai feliz para o chuveiro, o outro vai esperneando, mas não vai? Ah, vai. Vai. Então conosco a simbologia é essa. Na reencarnação, nas reencarnações sucessivas, nas oportunidades que nós vamos tendo, se nós vamos chegar à perfeição, daqui até chegar lá, cada um vai fazer a sua caminhada conforme o seu próprio esforço. Mas que vai chegar lá, vai. Nós já estudamos também com relação aos espíritos recalcitrantes. Ou nós já esquecemos de Capela, gente? Quem são os exilados de Capela? O Jumbão passou lá, né? A turma que não quis, embarcou querendo ou não querendo, e viemos para cá. Claro que a misericórdia divina é absurda conosco, né? Vieram alguns bonzinhos, né, gente? Porque senão imagina como é que começa. Tiveram que vir uns missionários ajudar. E agora, esse mesmo Jumbão vai passar de novo. Se tiver gente aí querendo não embarcar, tá na hora de esforçar mesmo. Porque senão vai. Né? Querendo ou não querendo, esperneando ou não esperneando, vai começar de novo.
Porque o nosso planeta, quando está falando do planeta de prova e expiação caminhando para a regeneração, nós já conversamos sobre isso aqui também, a regeneração não é do planeta naquilo que é material, naquilo que é material. Jesus está no comando disso, movimentando. O auxílio é para nós enquanto seres em evolução e se educando nesse esforço de melhora. O planeta vai caminhar na regeneração na medida em que essa regeneração for nossa. Nós é que vamos melhorando, nós é que vamos evoluindo, nós é que vamos praticando a nossa reforma íntima, a nossa transformação moral, e aí vai haver lá na frente, né, essa separação, porque a oportunidade está dada a todos. Então, quando a gente vai ver nesses espíritos rebeldes e recalcitrantes no mal, o que a gente conclui logo de pronto? Como a regeneração está batendo as nossas portas, muito provavelmente está abrindo mão da sua oportunidade nessa hora. É aquela velha história, né? Deixou para depois. Mas aí vai começar lá num planeta novo, que não tem penicilina, né? Não tem nem fogo, precisa esperar e começar tudo de novo. Na lei divina, há perdão sem arrependimento? A lei divina é uma só, isto é, a do amor que abrange todas as coisas e todas as criaturas do universo ilimitado. A concessão paternal de Deus, no que se refere à reencarnação para a sagrada oportunidade de uma nova experiência, já significa em si o perdão ou a magnanimidade da lei. É aqui que o Emmanuel fala, nós conversamos agora há pouco, né? Se há um perdão divino para nós, é através da reencarnação, é o que ele fala aqui. Todavia, essa oportunidade só é concedida quando o espírito deseja regenerar-se e renovar seus valores íntimos pelo esforço nos trabalhos santificantes. Eis porque a boa vontade de cada um é sempre o arrependimento que a providência divina aproveita em favor do aperfeiçoamento individual e coletivo na marcha dos seres para a culminância da evolução espiritual. Eu vou pegar um outro aqui que eu achei espetacular. Aqui, ó. Na pergunta 337, que é exatamente o nosso tema aqui, ó. Reconcilie-te depressa com o teu adversário. Essa é a palavra do Evangelho. Mas se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? Boa pergunta, né? De perdão, mas ele não está querendo me ajudar, né? Não está querendo me perdoar? Como é que faz? Cumpra cada qual o seu dever evangélico. Buscando o adversário para a reconciliação, precisa, olvidando a ofensa recebida. Perseverando a atitude rancorosa daquele, seja a questão esquecida pela fraternidade sincera, porque o propósito de represália em si mesmo já constitui uma chaga viva para quantos o conservam no coração. Ou seja, faço eu a minha parte, me perdoa, não tive a menor intenção, ou se tive, ou não, vai depender do que vai ser falado, né? Me arrependi, né? Estou disposto a mudar isso, não praticar mais, porque percebi, está tudo errado. Tudo aquilo havendo sinceridade de propósito, né? Se você não quiser, né? Eu não posso ficar padecendo por não ter feito a parte que me cabia como dever evangélico, que eu já sei que eu tenho que ter. Vai restar ao outro o ônus de ter aberto mão de não querer perdoar, né? Ou então é assim, eu te perdoo, mas não quero ver sua cara nunca mais. Ou seja, a gente brinca assim, não entendeu nada. Nessa aula você matou, né? Pulou, foi embora. Por que teria Jesus aconselhado perdoar 70 vezes 7? Não tem uma passagem, né? Onde ele fala assim, mas terei que perdoar meu irmão 70 vezes? Não, 7 vezes, né? 70 vezes 7, ou quantas vezes tiver que perdoar. É igual uma senhora que chegou para o Chico e perguntou para ele, Chico, mas eu vou ter que ficar perdoando? É 70 vezes 7, minha irmã. Mas aí você vai ser um
perdoar sem fim é exatamente isso. A nossa vida acaba que é esse perdoar sem fim. Agora, se nós estamos praticando o exercício do perdão, significa que para isso ter acontecido, vamos olhar antes a nossa potencialidade em nos ofender. Porque carece de conceder perdão quem se ofendeu. E aí é puro melindre da minha parte? Será que não era para tudo isso? Será que eu não estou exagerando também? Essas perguntas, elas não carecem da resposta, tá? A resposta é para o coração, né? Porque cada um é que sabe onde é que o calinho anda apertando, né? A Terra é um plano de experiências e resgates por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Nós já aprendemos também que nós não somos, em regra, algozes o tempo todo ou vítima o tempo todo. Nós estamos nas relações que se estabelecem indo de um polo a outro, dependendo da relação. Na nossa relação, eu fui ofendida, mas aqui fui eu a ofensora. E é isso, né? E o Chico falava, né? Prefiro 1000 vezes ser o ofendido a ser eu o ofensor. De fato, o peso daquele que ofende é sem dúvida grande. Evidentemente que dura o tempo em que eu entendo que eu ofendi e que eu preciso corrigir. Nós precisamos de ter um pouco mais de condescendência e de piedade para conosco também, né? Ninguém aqui, né, tá com o crachazinho de espírito puro, né? Ou espírito perfeito. Estamos todos no caminho. Se estamos todos no caminho, o esforço é de todo mundo. O esforço é de todos nós. Evidentemente que há quem se esforce um pouco mais. E não adianta eu achar que vale o esforço de quem está comigo. Ah, não pode deixar que a minha mãe vai todo dia na tarefa da campanha do quilo, ela já está fazendo o suficiente para nós todos. Ela está fazendo o dela. Claro que os espíritos acolhem, é claro que as boas energias de uma tarefa, né, seguem para o lar. Nós já falamos da questão do culto cristão, né? Essa criatura certamente está lá envolvida com as luzes do Evangelho, levando para casa. Claro que tudo isso é uma assistência. Mas do ponto de vista da caminhada evolutiva, ninguém brilha com a luz do outro, não. Na hora de fazer lá o checklist, né? Ó, você desceu lá para perdoar fulano de tal. Tudo foi levado. Você recebeu tudo. Mas por que você não perdoou? Ah, eu achei que ela não merecia esse perdão. Então, faltou. Né? Em se falando de perdão, poderemos ser esclarecidos quanto à natureza do ódio? O ódio pode traduzir-se nas chamadas aversões instintivas, dentro das quais há muito de animalidade, que cada homem alijará de si com os valores da autoeducação, a fim de que o seu entendimento seja elevado a uma condição superior. Todavia, na maior parte das vezes, o ódio é o germe do amor que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho. Olha aqui, por isso que é interessante que o Chico fala, né, que o ódio é senão o amor que adoeceu gravemente. Ó, quando a gente olha por esse ângulo, a gente vê que realmente amor e ódio são sentimentos antagônicos, mas que podem ser transformados, este primeiro pelo último, né? O ódio pode ser transformado pelo amor, sendo esse amor praticado com o coração aberto de fato e com a verdadeira intenção de amar. É possível se amar quem se odeia? Lembre-se dessa frase do Chico. O ódio é senão o amor que adoeceu gravemente. Se adoeceu gravemente, vamos tratar dele
né? Para que ele possa se recobrar. Aí agora vem a pergunta que eu mais gosto, gente. Perdão e esquecimento devem significar a mesma coisa? Perdoar é esquecer? Vamos ver o que o Emmanuel está dizendo para nós. Para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precise olvidar plenamente a falta do seu irmão. Agora que vem o principal. Entretanto, gente, eu tinha um professor de português que falava assim: toda vez que eu falar uma frase e depois falar assim, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, esquece o que eu falei antes. Presta atenção no que eu vou falar depois, porque é o mais importante. Entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância. Aliás, a própria lei da reencarnação nos ensina que só o esquecimento do passado pode preparar a alvorada da redenção. Perdão e esquecimento são a mesma coisa? Para o mundo aqui, é só você abrir mão da vingança. Já para o espírito evangelizado, devem caminhar juntos. E nós somos espíritos evangelizados? Somos espíritos em evangelização. Por isso que nós não damos conta de perdoar e esquecer. Porque não é a mesma coisa. Porque nós ainda não conseguimos. O que o Emmanuel vai falar sobre isso até? Ele fala assim: deveria perdoar e esquecer, né? Aquele que está evangelizado já entendeu que caminha junto, perdão com o esquecimento. Ah, mas eu já não dou conta. Olha o que ele fala. Se eu ainda não dou conta de esquecer, que é interessante a gente fazer uma correlação com esquecer. Tem a passagem também que fala que a mão esquerda não sabe o que a direita fez. Não tem isso? Às vezes acontece da gente fazer alguma coisa de bom para alguém e nem lembra. Passa anos, essa pessoa chega lá: ô fulano, nunca mais esqueci aquele dia. E ela começa a narrar alguma coisa que você fez para ela de bom. E ela começa a narrar e fala assim: nossa, nem lembrava disso. Esta, de fato, foi a caridade que você realmente praticou. Porque se você nem se lembra, é porque você não ficou esperando nada em troca. Fez porque achou que deveria fazer para ajudar e ponto final. Nem se lembra. Com perdão é a mesma coisa. Ou deveria ser. Perdoei, esqueci. E é assim. Aí o que o Emmanuel vai falar? Se ainda não damos conta de perdoar e esquecer, o primeiro esforço que a gente precisa fazer é não lembrar do fato e nem da pessoa que nos ofendeu com rancor, com mágoa, com ódio e principalmente desejando a ela qualquer coisa de ruim. Ela te perdoa, mas não quer falar nunca mais com você. Aí na hora que ela vai virar assim: tomara que um carro passe por cima. Que perdão é esse, gente? Que perdão que é esse? Eu te perdoo daqui pra lá, né? É um negócio que você fala aqui e cai aqui, né? Nenhuma validade. Então, o exercício do perdão para nós, seres em evangelização, porque ainda não podemos nos considerar evangelizados, né? Evangelizados nós estaríamos na parte do momento que nós já tomamos posse de tudo que está no Evangelho do Cristo e praticamos. Por isso ele fala do perdão e o esquecimento caminharem juntos. Justamente porque é algo que já a essência do perdão já traz o esquecimento junto. Damos conta? Estamos no caminho. Hã? Estamos no caminho.
Se não deu conta de perdoar e esquecer, lembrou da pessoa, não desejou ela mal, já é um passo. Já é um passo, né? Lembrou daquilo, mas que troço já não te embolou por dentro, já deu mais um passo. Tem uma oração que chama oração do perdão. Se procurar na internet, vocês vão achar. Eu fiz esse exercício, posso falar de cadeira, tá? De carteirinha, funciona mesmo. Né? Você pega aquela oração do perdão. Quando você pega aquela oração do perdão e coloca lá, né? Em intenção daquele que te fez alguma coisa que você ficou muito sentido, gente, a sensação, a primeira vez que você faz essa oração, é que assim, você está se sentindo uma verdadeira nota de R$3. De tão falso que parece. É um absurdo, é verdade. Você pega aquela oração lá, porque lá tem uma parte lá que você vai falar o nome da pessoa um monte de vezes. Eu te perdoo, você me perdoa também, e vai. No final desse negócio, você fica falando assim, gente, você olha pro espelho, você vê aquela nota de R$3 na sua frente, o nome é falso. É aquilo que sai daqui, parece que cai aqui. Mas aí você começa a insistir com aquilo. Porque você vai percebendo que de fato é um vínculo que você quer se desfazer dele. Porque não faz bem. Gente, é um exercício que eu nem queria fazer. Mas em algum momento vocês vão lembrar de alguém que magoou, que ofendeu, que vocês ficaram muito sentidos com a pessoa, com o ato dela. Se vocês lembrarem disso, e o exercício aqui é assim, vamos lembrar para depois a gente esquecer, né? É o exercício mesmo da didática das reflexões que nós estamos fazendo juntos aqui. Lembra como é que você ficava? Estômago devia doer. O que você come não faz digestão. A cabeça parece que vai querer soltar o tampo. A boca fica amarga. Isso é tudo o quê, hein? Mágoa, ressentimento. Eu tenho uma certa dificuldade com o ódio, sabe? Eu acho que é um troço pesado para burro. Eu não consigo nem pronunciar, assim. Do mesmo jeito que eu não sou apologista do sofrimento, eu já falei isso aqui um monte de vezes. Eu acho que assim, sofrimento não faz parte do meu vocabulário. Porque passar por dificuldade é uma coisa, mas sofrendo, pra quê? E aí a história do cachorro com o prego que eu já contei aqui. Né? A tabuinha lá, né? O cachorro chorando. Ah, mas cachorro chorando. Ele não vai levantar daí? Vai. A hora que doeu o suficiente para ele levantar, ele levanta. Por enquanto está doendo só para ele chorar. Então nós somos isso, nós somos agarrados nessa tabuinha de prego. E aí a gente fica lá macerando aquilo. E vai, e vai, e vai. Pra quê? Então eu não sou apologista mesmo de sofrimento. Eu acho que a dificuldade está posta, todo mundo está passando, uns mais, outros menos. Tem horas que a gente fica com a sensação que Deus errou na conta, né não? A gente fica pensando assim, meu Deus, mas será que é tudo isso para mim mesmo? Eu fui tão sorteada assim, né? Porque quando a gente vai olhando, e assim, na medida em que a gente vai convivendo, estudando e lendo acerca da doutrina espírita, gente, nós não somos privilegiados, não, muito antes pelo contrário. Aqui não há nenhum privilégio e lanche grátis, então aí que não tem mesmo, né? Perdão, passou a régua, né? Você está perdoado, não é assim que funciona. Porque a gente vai aprendendo e vai percebendo que o condão da minha vida está aqui, ó, na minha mão. Eu que sou arquiteto e decorador dessa minha vida. Sou eu que encaminho as coisas, eu que escolho. Hoje de manhã todo mundo, na hora que o despertador tocou, teve que fazer uma escolha. Ou picava o pé nele, virava para o canto e dormir mais, né? Ou levantava da cama para não chegar atrasado. Na escola, no trabalho. Hã? Ou levantava mais rápido que perdeu a hora. Ué, vai ter que fazer tudo correndo. Eu posso fazer tudo com calma. Porque eu sei que eu gasto X tempo para me preparar para sair de casa. E aí eu falo assim, cuidou do corpo umas 10 vezes. E do espírito? Uma prece? Nem pensar, né? Uma leitura edificante? Também não fiz. Olha,
se a gente criar o hábito de ter o livrinho na cabeceira da cama, né? Com o óculos lá já, para quem precisa, né? Já deixa, porque senão dá uma desculpa, mas meu óculos não está aqui. Então, e quem tem um não tem nenhum, né, gente? Quem tem óculos sabe disso, né? Tem que ter uns 3, 4, né? Um na bolsa, um no carro, um em casa. Deixa o livrinho na cabeceira. Acordou, né? Já pode pegar ali, abrir aleatoriamente numa página, ler uma página edificante. Se for o caso, a gente tem preguiça de ler coisa comprida, né? Então coloca um livrinho com mensagens curtas, mas pelo menos já é uma semente para você alimentar o espírito logo cedo. Cria o hábito, né? Faz sua prece debaixo do chuveiro, conversa com Deus debaixo do chuveiro, vai tomando banho, em vez de escutar aquela música diária, né? Ou então já colocar naquele noticiário que se apertar um pouquinho, gotelas, já sangue, né? Procura, né? Tem um monte já de rádio espírita na internet, né? Liga lá enquanto você vai tomando banho, põe um CD com música suave no carro, para você ir dirigindo. Agora, vamos ser jovens, né? Agora, baixa no celular lá, no seu Play Música, né? Aquelas músicas mais light. E vai escutando aquilo para você acalmar e serenar o espírito. Para pelo menos sair de casa com essa sensação de que o espírito também você cuidou. Cuidou do corpo, mas também cuidou do espírito, né? E quando eu estou mencionando e falei da questão desse sofrimento, dessas escolhas, eu encaixo o ódio aí. Eu acho, é muito forte quando você fala assim, alguém fala assim, eu odeio fulano. Olha o peso que isso parece que traz, não é? Então a gente pode até suavizar, falar, olha, tem gente que usa a seguinte expressão, né? Nós não somos da mesma enfermaria, já tá bom aí, né? O que você fala? Meu santo não bate com o dele. Meu santo não bate com o dele. Olha como é que é mais. Mas eu odeio. Parece que até a palavra na boca da gente, parece que aumenta a sensação de coisa ruim, né? Então a gente já pode. Cláudia, eu não sei se eu estava aqui, se foi falar, na hora que eu faço. E quando a gente pede perdão e a pessoa não fala nada ou não perdoa? Pode ser que você tenha ido lá exatamente no momento que eu falei. O que o Emmanuel fala aqui, até a Joana de Ângeles fala a mesma coisa. Quando você dá esse passo na direção de pedir o perdão, você fez sua parte. Conforme o que reza o Evangelho, né? Conforme o que Jesus ensina, né? Ele está recomendando para você se reconciliar. Então, se você deu esse passo na direção de alguém, você está admitindo que errou, né? Você quer ajustar com ele esse equívoco de sua parte, arrependeu-se do que fez, né? E evidentemente deve haver de sua parte um esforço, um empenho para que aquilo não ocorra novamente. Porque senão, gente, a gente vulgariza o perdão, tá? É só eu ir lá e pedir perdão, né? Eu vou lá, faço alguma coisa, me perdoa, eu vou fazer de novo, vou fazer diferente. Aí volta lá e faz tudo mesmo. Me perdoa, uma hora. Já tinha um tempo e assim, esses dias eu resolvi pedir, acordei e falei, vou pedir até pelo Facebook, né, que eu podia encontrar. E não aconteceu nada. O que acontece? O ruim dessas ferramentas é assim, você tem certeza que a pessoa leu? Tem. Tá vendo? O tal do pauzinho azul, né? Tem um negócio do pauzinho azul. Alguém foi me explicar o negócio do pauzinho azul. Eu falo, gente, que pauzinho azul vocês estão falando, né? Porque eu brinco que eu sou totalmente cyberdino, gente. Tecnologia de fato não é comigo. Aí o pauzinho azul é que um pauzinho foi, 2 pauzinhos leu. Aí, mas agora já tem telefone que você vai lá e desabilita isso. Então você não sabe nem se foi, muito menos se leu. Então, é só para dificultar a vida da gente. Então, se eu pudesse te falar alguma coisa, eu diria, esquece o Facebook. Se você sabe onde mora, sabe onde trabalha. Se você não sabe onde mora nem onde trabalha, dificultou realmente, né? Tenta ver se você consegue o telefone para pelo menos ligar, né? Se é possível. Porque o fato de você ter feito, você já deve ter se sentido confortável de ter feito. Mas a pessoa está em silêncio. Às vezes a pessoa nem leu. Às vezes a pessoa passou por aquilo. Então, acaba que é uma situação em que a gente fica com esse desconforto, né? Porque pior do que a pessoa te xingar toda
ela ser indiferente a você. A indiferença Às vezes mata. ela está processando. Porque ou isso, É. ou às vezes aqui tem muito tempo isso. Não, tem pouco tempo pra semana passada. Não dá pra gente mensurar em dias, meses e anos o tempo que cada um vai gastar para fazer aquilo que eu gosto de chamar de um caminho da volta, né? E isso vale, por exemplo, a uma receita das relações afetivas rompidas, né? Você está com uma pessoa vivendo felizes para sempre. Alguma coisa aconteceu e aquela relação se rompeu. Alguém rompeu, né? Se não foi você e você estava indo na direção da pessoa, ela fazia parte do seu dia, etc e tal, a partir de hoje ela não faz mais parte. E aí, a partir de amanhã, que hoje foi a conversa, né? Hoje é o dia de chorar, tá, gente? Cláudia, só um minutinho. Alguém ficou sem ser atendido aí, gente? Alguém ficou sem ser atendido, sem tomar passe? Sim? Então, o dia que rompe é o dia de chorar, né, gente? Ficar com o olho inchado, chorar muito. Faz parte, tá? O Emmanuel fala que pode, tá? Quando a gente tá aflito, o choro é lícito. O que não é lícito é o desespero. É acreditar que Jesus pulou fora do barco, eu fiquei abandonado sozinho aqui. E vale para tudo, gente. Vale para tudo, né? Até para a relação afetiva que se rompeu, vale também. Aí hoje você chora. Amanhã você começa a fazer o caminho da volta. O que é esse caminho da volta? Você não estava andando na direção da pessoa? Se agora ela não quer mais, você vai ter que fazer o meia volta. E começar a andar no sentido inverso. Porque a sua vida prossegue. E a receita é viver um dia de cada vez. O tempo é um remédio sábio. E aí há outras tantas coisas que podem ser feitas, né? Nessa hora a família abraça, né? Quem tem colo de mãe, de vó, de tia, de madrinha para chorar, faz parte. Um dia você vai estar melhor, no outro dia você vai estar pior, e assim vai. Não pode desesperar. E esse tempo de processamento, igual ela acabou de falar aqui, é único. Quanto tempo você demorou para dar espaço? Desde o acontecido? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos? Hã? 3 anos. Olha aí. Então demorou 3 anos para poder dar o passo. A resposta provavelmente, de fato, não virá no mesmo dia. Se a pessoa... Aí. Se você demorou 5 anos para processar isso e finalmente concluir, eu pisei na bola, errei mesmo, acho que eu tenho que pedir desculpa aqui. Imagina agora, quando isso chega lá, o tempo que essa pessoa também não vai carecer de processar isso, né? De pensar. De repente ela nem já não faz tanto mal para ela, ela só não quis continuar com isso pode um monte de coisas. Por isso que o conversar com a pessoa é sempre o melhor, né? Porque nada para mim substitui o olho no olho, né? E é tipo assim, eu gostaria muito de conversar com você, gostaria que você me ouvisse até o final, para eu concluir o meu raciocínio, e ao final eu vou te ouvir até a última palavra que você disser. Posso falar? Pode. E aí você então faz a sua parte. Porque a ansiedade também, nós temos muita dificuldade de escutar, né, gente? A pessoa está falando, você quer falar com ela, nós somos ansiosos, né? Muito ansiosos. E a geração mais nova, sendo muito nova, essa geração já tem até estudo aí falando, né? Por que que os jovens hoje, principalmente na questão profissional, eles estão custando a se achar, porque eles querem resultados muito rápido. Porque tudo deles é muito rápido, né? Hoje o jovem hoje já está aí e nasceu com a tecnologia. Não é da época em que precisava fazer uma ligação telefônica para determinada localidade, que era ligação combinada. Você tinha que falar com a pessoa, eu quero falar com fulano. Sabe quantos dias demorava? Uns 3 ou 4. Não é 3, 4 segundos, não, é 3, 4 dias. Né? Tem a geração, nossa geração ainda da carta. Gente, meu primeiro namorado eu namorava por carta. Outro dia eu tava lá nos meus... A gente gosta de guardar as coisas, né? Peguei a carta. Olha, gente. Olha aqui. Aí fui ler a carta. Né?
Eu pensei, pra que guardar, né? Mas é a história da vida da gente, né? Quer dizer, eu vou guardar, mostrar para as minhas sobrinhas hoje. Olha aqui como é que era meu namoro, olha. De carta. E era com as cartas que vinha, que a gente comprava na... A gente comprava na banca, não era? Que as coraçãozinho aí... Oh, gente. Eu lembro direitinho. E ainda fazia o seguinte, na hora que mandava a carta, daí ia lá no seu perfume predileto, as gotinhas, mandava a carta perfumada e decorada. Então, muita calma nessa hora, deixa a pessoa processar. Pode ter acontecido um monte de coisa. Ela pode não ter lido, ela pode estar processando, isso para ela agora já não tem importância nenhuma, isso já passou. Ela às vezes está tomada de uma grande vergonha também de ter se sentido ofendida por uma coisa que não era para ser, enfim. É muita coisa. Mas o que eu falei quando você tinha ido tomar seu passe é exatamente isso. Esse gesto foi dado, né? Esse passo foi dado, então a parte que lhe incumbe está feita. Porque aqui estava falando, a gente falou aqui, foi justamente da pessoa, você procurar para o pedido e a pessoa não aceitar. Não significa dizer que não está válido. A sua parte está feita. Aí, o que acontece? Quando você se liberta disso, e a pessoa não aceitou, o peso foi para as costas de quem? É como se estivesse segurando uma corda, né? Você cortou, você ficou livre. Se ela continua com amarrada corda, nela, é problema dela. Né? Olha só, quem já conseguiu exercitar esse reconcilia-te, deve se lembrar, é só se lembrar da sensação que você tem quando você pratica. É uma sensação de absoluta libertação. É como se tirasse um peso mesmo das suas costas. Porque nós não... É aí, por isso que eu falei da gente exercitar o autoconhecimento, que foi o tema da semana, da última que a gente fez aqui, né? Das formas da gente se conhecer, porque isso te ajuda a caminhar. E junto com isso, aprender o auto-perdão. Se nós temos dificuldade de pedir perdão para o outro, e para perdoar as nossas dificuldades. Isso aí é um negócio que consome a gente por dentro. É como se nós não tivéssemos o direito. Claro que temos. O erro é parte da nossa caminhada. Quem aprendeu a andar de bicicleta e vai lembrar como é que era? Primeiro, a sua bicicleta tinha rodinha, porque o primeiro aprendizado era do equilíbrio, né? E aí você põe, não sei se vocês já perceberam isso, todo mundo. Imagino que quem passou por essa experiência sabe. Você vai andar de bicicleta com rodinha, ela fica fazendo assim, né? Ela vai numa rodinha, vai na outra, e aquilo ali vai te ajudando a você conseguir equilíbrio. E aí tem gente que consegue ir lá e tirar a rodinha de um lado, aí anda assim, né? Tira de um lado primeiro, depois tirar dos tira dois. de um lado primeiro, que aí você faz assim. Tem gente que o método é esse. O problema é assim, né? Se tombou pra cá, vai bacana. Se tombar pra lá, é chão. Né? Eu lembro que quando eu fui aprender, gente, essa parte interna aqui do pé, dos dois lados, ficou em carne viva. De tanto fazer força pra não cair, eu acho que eu consegui fazer assim com a perna, pra pedalar. Aí machucou. Como é que aprendeu a andar de bicicleta? Caiu nem uma vez? Claro que caiu. E machucou. E era a época do metiolate que ardia, né? Puxa vida, nós somos da geração do metiolate que ardia. Agora, seu caso, você está passando incólume. O metiolate hoje nem dói, ainda é incolor. Nossa, que tem vermelho assim. Passava assim, e a mãe da gente do lado, né? Ela vinha com o metiolate, a gente fazia assim. Ela falava assim, não vai doer não. Ah, mãe, vai. Ela falava, não, eu sopro, dou beijo. Aí passava aquele troço ardia e ela soprando. Mãe é mãe, né? Mas um outro exercício que eu acho interessante também era a técnica do Ho'oponopono. Você já ouviu falar? Você entra no campo energético do bem com aquela pessoa. São 3 ou 4 frases. Né? Muito obrigada, eu sinto muito. E no final eu te amo. Eu te amo. Ó, gente, aqui ó, se começar vai aparecer nota de 3, tá? Não se preocupem que é assim mesmo. Sinto muito, sou grata e te amo. É. Só, você ficar mentalizando. É, isso aí é de um livro chamado... Eu li esse livro. Me fugiu o nome.
onde ele explica essa... É uma técnica. É uma técnica, eu acho que não é do Osho, não? Não sei. Não. Mas isso que ela está falando, gente, tem um livro, tá? É o Ho'oponopono. Não, mas essa técnica vem dentro de um livro, vem num livro, eu lembro que eu li esse livro que tinha isso lá. É uma técnica. Que é o mantra, né? Que os irmãos Que é- Os hindus, né? Que vai fazendo aquilo, que vale como a oração do perdão que eu falei aqui, né? Você pega e vai falando. Quando você pegar a oração, vai depois, gente, na internet, olha lá, oração do perdão e leiam para vocês verem. Você pegar alguém com quem você teve uma dificuldade mesmo e ler aquilo ali e tem que falar o nome da pessoa, você fica com a sensação da falsidade, porque isso é o que está incrustado no nosso coração. Mas vai insistindo, né? Vai insistindo com aquilo ali e aí você vai sendo tomado dessa sensação de querer se ajustar e se reconciliar efetivamente com essa pessoa. E aí, gente, eu vou encerrar no livro também do Divaldo, que fala sobre... o livro chama Libertação para o Amor. Ele vai falando que tudo que acontece no nosso caminhar está vinculado com a lei de causa e efeito, porque é lá que está posta. Tudo que acontece na nossa existência está vinculado a essa lei de causa e efeito. Aí ele fala assim, porque fica essa sensação de que eu fiz, o outro não me perdoou, não respondeu. E aí ele fala assim, o nosso vínculo é com Jesus e não com as pessoas. Porque tudo que nos ocorre tem explicação na lei de causa e efeito. No mais, Jesus nos protege. E aí tem uma história muito interessante de um casal, que aí eu finalizo mesmo, né? E isso vai falar da mágoa, né? De como é que convive com isso, o ressentimento, o perdão. E aí eles se casaram, e aí tinha uma caixinha que ela falou com ele assim, olha, essa caixinha é onde eu guardo as minhas coisas e tal, eu gostaria que você não mexesse aqui. Ok. E foram anos de convivência, né? E ele até esqueceu dessa caixinha e tal. Um belo dia ela resolve sair para visitar um familiar distante e ele andando pela casa se depara com a caixinha. Ô, gente, curiosidade matou o homem, né? Abriu a caixinha. Na caixinha tinha uma dúzia de ovos, aquele pente, né? De dúzia de ovos, com 6. E um saquinho. Aí ele abriu o saquinho. Dentro do saquinho tinha 5.000 reais. E falou, olha, tá fazendo uma economia, né? Aí quando ela voltou, ele ficou com aquela sensação de culpa, né? Acabou confessando que mexeu na caixinha. Falou, eu não dei conta, fui lá e abri sua caixinha. Aí ela falou, e você achou o que lá? Aí ele contou o que achou. Ela falou, Aí ele estava saindo já assim, né? Falou, sabe aqui? Eu fiquei sem entender. O que significa você guardar lá uma caixa, um pente de ovos, 6 ovos? Não entendi. Ela virou e falou assim, olha, durante a nossa convivência, cada vez que você me magoou, eu coloquei um ovo no pente. Ele ficou feliz demais da conta, né? Só 6 vezes, né? Tô bonito na foto. Aí ele ficou todo satisfeito, feliz, né? Beijinho nela, foi saindo, lembrou do dinheiro. Falou assim, mas aqui, e os 5.000 que você guarda num saquinho? Ela falou assim, cada vez que completava uma dúzia, eu vendia e guardava o dinheiro. Então é isso aí, gente. O casal estava junto, né? E ela perdoando, né, o companheiro nessa convivência. É claro que isso não é uma via de mão única, né? É preciso que a gente faça esse exercício. E lembrando, não somos nem algozes e nem vítimas o tempo todo. E nunca nos esqueçamos, a caminhada pode ser difícil, mas as ferramentas estão todas aí, nada é impossível e Jesus está no leme. Paz e alegria.